Glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Já estamos na nossa terceira edição, cujo tema é o início do ministério do Filho do Homem. E o seu texto áureo é: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Está lá em Lucas capítulo 3, no versículo 22. E a verdade prática vai dizer que viver em comunhão com o Espírito Santo é o segredo para uma vida que agrada a Deus. A lição ela tem 3 unidades. A primeira unidade vamos ver a respeito do ministério de João Batista. A segunda unidade, batismo, genealogia e tentação de Jesus. E a terceira e última unidade vai falar a respeito do início do ministério público. A lição também tem 3 objetivos que precisamos alcançar ao longo da ministração. O primeiro objetivo é compreender que a genealogia de Jesus evidencia a sua linhagem real. Número 2, reconhecer que a autoridade de Jesus manifesta a perfeição da sua mensagem. E o terceiro objetivo, compreender que no Jordão a Trindade se manifesta a fim de revelar o Salvador. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e estamos aqui para ministrar mais um estudo da revista. Eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está aqui conosco, nos prestigiando. Vai deixar o seu gostei e vai aí estar compartilhando. E você que ainda não é inscrito, já passou por aqui, inscreva-se no canal, prestigie o nosso trabalho, acione aí os sinos da notificação para não perder nenhuma dos comentários. E se você puder, meu irmão, minha irmã, diga de onde está falando, para a gente saber o poder de alcance que o nosso trabalho está tendo. A introdução da revista vai dizer que João Batista é o último profeta anunciado na palavra do Senhor. Isso aí está lá em Isaías, versículo 40, do versículo 3 ao versículo 5. O terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, ele vem ratificar, juntamente com os demais evangelhos, a grande importância do ministério de João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que vem preparar o caminho para Jesus. Então, a grande importância dessa preparação, o ministério de João Batista, que veio, foi o precursor anunciando a chegada do Filho do Homem. Mas precisamos entender que esse fato ocorreu quando João Batista e Jesus estavam ali com aproximadamente 30 anos de idade. Jesus e João Batista são primos, né? Um filho de Isabel, outro filho de Maria. E a diferença de idade entre eles ali são alguns meses. E a gente vai perceber que a própria palavra, através de Lucas, principalmente o Evangelho de Lucas, vai narrar o nascimento e alguns momentos da infância de Jesus, ali sendo apresentado no templo, sendo apresentado para fazer a circuncisão, e também no templo quando ele tinha 12 anos de idade, ali cercados pelos doutores da lei. Então, nesses intervalos de tempo, do nascimento até os 12 anos, nenhum dos evangelhos fala nada a respeito. E dos 12 anos até o início agora, 30 anos de idade aproximadamente, o início do ministério, tanto de Jesus como de João Batista, também as escrituras não mencionam nada. Então agora a grande importância desse anunciador da chegada de Jesus Cristo, a voz que clama no deserto, essa é a grande importância do ministério de João Batista, que ele vem como precursor, ele vem antes de Jesus, anunciando agora que Jesus estaria de vir,
né? E que todos eles precisariam se arrepender. Ele pregava ali o batismo do arrependimento no Rio Jordão. A primeira unidade vai falar a respeito do ministério de João Batista. O número 1 dessa primeira unidade faz referência ao precursor de Jesus, João Batista, mencionando aí o versículo 2 do capítulo 3, que diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O comentarista da revista vai dizer que o Evangelho de Lucas faz um comentário sem precedentes, muito diferente dos demais evangelhos. Ele vai mostrar detalhes a respeito do início do ministério de João Batista, enquanto que os demais evangelhos parece que já parte de um ponto de partida, como se os ouvintes já soubessem a respeito do ministério de João Batista. Então, Lucas vai dar detalhe a respeito das autoridades políticas e religiosas da época, vai mostrar o imperador, vai falar a respeito do imperador, vai falar a respeito dos governadores, dos tetrarcas e também das autoridades religiosas, Anás e Caifás. Mas a gente vai observar que o sumo sacerdote sempre foi um único sumo sacerdote, mas ali estava a figura de Anás e Caifás, era o sogro e o genro. Eles ali faziam muito mais que um trabalho religioso, eles tinham ali uma representação junto aos homens, às autoridades políticas. Eles tinham também um papel político, né? O sogro ficava por trás ali do genro, o genro como testa de ferro e o sogro como um sumo sacerdote que havia sido antes, também assumindo ali um papel muito importante politicamente junto às autoridades políticas da época, os governadores, imperadores e os tetrarcas, né? Então a gente já vê aí um grande envolvimento ali da questão religiosa com a questão política, fugindo daquilo que Deus havia estabelecido em sua palavra. Apesar de Lucas dar uma ênfase às autoridades políticas e religiosas da época, a gente vai observar que ele dá um grande espaço também ali para a apresentação de João Batista. Vem apresentando João Batista como um homem simples, sem títulos e sem um lugar fixo para anunciar a sua mensagem às pessoas que vêm ao seu encontro. Então ele vai e faz isso iniciando agora a apresentação do reino de Deus. E o número 2 da primeira unidade vai falar a respeito da mensagem de João Batista, fazendo menção ao versículo 8, que vai dizer assim, olha: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos, pois por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então João Batista é aquele anunciador, aquele preparador do caminho para a chegada do Messias, para a chegada do Evangelho, do reino de Deus ali entre as pessoas. E a mensagem que ele vinha pregando, que João Batista vinha pregando, é uma mensagem clara, direta, uma mensagem concisa que pode ser resumida em uma só frase: arrependimento. E essa frase arrependimento, ela quer dizer, lá no original, no grego, ela quer dizer metanoia, mudança de mente, mudança agora de sentido. Não é simplesmente a pessoa ouvir a mensagem e sentir uma emoção, não, mas é uma mudança agora de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança na mente, coisa que somente a palavra de Deus pode produzir no ser humano, né? A palavra de Deus é uma palavra poderosa, ela tem um poder de mudança, ela tem um poder para transformar. Então, não é que o ser humano vai agora perceber, não é que o ser humano agora vai entender, não, é um efeito que a palavra vai fazer no coração desse ser humano, que vai produzir um efeito que vai agora proporcionar uma mudança
uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento que esse ser humano vai sofrer. Então essa mudança de hábito, de atitude do ser humano é a manifestação agora do reino de Deus ali naquele ambiente, naquele lugar, no coração do ser humano. E a gente vai também saber, precisamos saber, que isso daí não é uma invenção de João Batista. João Batista foi chamado justamente para isso, preparar o caminho, ser o anunciador agora da chegada do Messias, do reino do Filho do Homem. E aí ele vem com esse propósito e simplesmente faz aquilo na qual ele foi chamado, anunciar a chegada do reino de Deus. E o número 3 da primeira unidade vai falar a respeito dos resultados da pregação de João Batista, fazendo referência ao versículo 10, que diz assim, olha, então as multidões o interrogava dizendo, que havemos, pois, de fazer? Então o Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, vai falar de forma clara, a respeito do ministério de João Batista. O Evangelho vai dizer que uma grande multidão é alcançada pela palavra, pelo ministério de João Batista. E essas pessoas que vinham ouvir João Batista, depois que eram impactados pela palavra, pela mensagem de João Batista, eles ficavam agora querendo saber, e agora, o que devemos fazer? Então, a gente vai ver detalhes a respeito, dizendo que os soldados vinham até João Batista e dizendo assim, sim, agora o que eu devo fazer? E João Batista dizia, olha, você precisa deixar de ser violento com as pessoas, você precisa tratar melhor as pessoas e se contentar com o teu soldo, com o teu pagamento. Os coletores de impostos também vinham e faziam a mesma pergunta. O que devo fazer? Então João Batista orientava, olha, você deve simplesmente cobrar aquilo que é devido e nada mais que isso. Então João Batista começava a orientar a forma que eles teriam que agir. Então o poder de alcance da mensagem, a mensagem de Deus, a vinda do reino de Deus anunciada agora por João Batista, ele tem um alcance universal, ele tem um poder para alcançar todos os reinos, todas as línguas, todas as nações. É isso que acontecia, vinham os cobradores de impostos, vinham os soldados, vinha uma multidão para ouvir e depois se questionar o que devo fazer agora, preocupado com as suas atitudes, com seus hábitos, com os seus comportamentos. Então, essa mensagem promovia a metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança agora de caminho, Essa conversão, justamente essa conversão, quando se aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, acontece essa conversão. A pessoa que antes caminhava passos largos para a morte eterna, agora ele faz a conversão, ele muda de caminho, agora ele anda em rumo à vida eterna. E a segunda unidade vai falar a respeito do batismo, genealogia e tentação de Jesus. A gente vai observar o Filho amado revelado no batismo, o batismo ali promovido por João Batista, e também vamos ver a genealogia de Jesus chegando até agora a pessoa de Adão, e também quando ele é levado até o deserto para ser tentado pelo inimigo. O número 1 da segunda unidade vai falar a respeito do batismo do Filho do Homem, fazendo menção aí ao versículo 21, que diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Então o batismo no Jordão por João Batista marca o início do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo agora está indo ali para o Jordão e João Batista vai encontrá-lo. O Evangelho de Lucas vai narrar ali o batismo no Rio Jordão, que inicia o ministério de Jesus. Mas a gente vai observar, e a narrativa da revista vai dizer,
qual é o comportamento de Jesus agora para com esse batismo, visto que esse batismo de João Batismo é um batismo de arrependimento, que ele dizia arrependei-vos, arrependei-vos. Então Jesus agora se apresenta até ele, e como é que ele vai reagir, uma vez que Jesus ele não precisa se arrepender, porque ele nunca pecou, né? Então ele não era um pecador, então ele iria se batizar. Por que ele iria se batizar? Como ele iria agora reagir a esse batismo, né, de João Batista? Embora Jesus não houvesse pecado, não tem pecado algum, ele se submete ao batismo de João Batista. Seria uma forma de se identificar com toda aquela nação, com todo o povo, com todas as pessoas que ali vão se apresentar ao batismo de arrependimento, uma forma de se identificar e também cumprindo a justiça de Deus. E ao mesmo tempo que honra e aprova o ministério de João Batista. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito da genealogia, fazendo referência ao versículo 23, que diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. A narrativa da revista vai mostrar que Lucas ele é muito peculiar na sua narrativa. Ele vem mostrando a questão da genealogia de Jesus, não no início do seu evangelho, mas já no decorrer do evangelho. A gente vai observar que está aí no capítulo de número 3, aonde a narrativa já inicia. Agora Lucas introduz essa genealogia aí no meio da narrativa. E outra peculiaridade também do evangelho de Lucas é mostrar a genealogia de Jesus não como mostra o evangelho de Mateus, de trás para frente, né? Lá de Abraão até a figura de Jesus, não. Lucas mostra da figura de Jesus até agora a figura de Adão, não só até Abraão, mas até a figura de Adão. A gente vai observar que no batismo de Jesus por João Batista, ali a figura da Trindade é o Pai, o Espírito Santo incorporado numa pomba, e também ali o próprio Filho se apresenta em um único momento. No momento em que João Batista está batizando Jesus, o céu se rasga e uma voz de lá se ecoa dizendo assim: Este é meu filho amado, a qual eu me comprazo. E ali aparece uma figura, né? O Espírito Santo na figura de pomba sobre ali o próprio Filho de Deus, né? Então ali é Deus dando testemunho de Jesus no momento de se batizar. E essa genealogia até a figura de Adão vai ali ratificar, vai confirmar realmente que Jesus é esse que está sendo anunciado, testificado pelo próprio Deus. Este é o Filho amado. E a terceira, o número 3 da segunda unidade, vai falar a respeito da sua tentação no deserto, fazendo menção ao versículo 2 do capítulo 4, que vai dizer assim: Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, após o batismo ali no Rio Jordão, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus conduz agora Jesus até o deserto para ser provado por Deus e para ser tentado pelo inimigo. Então, eu queria chamar a atenção aqui dos meus amados professores que vão ali ministrar, né, a lição. É muito importante dar ênfase, nesse caso, que quem conduz a Jesus ao deserto é o Espírito Santo de Deus, né? E muitas das vezes o ser humano, nós seres humanos, quando estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por uma divergência, um problema, uma dificuldade, a gente pode até dizer que estamos passando por um deserto e acha que é a ação maligna, acha que é uma ação
né, do inimigo, mas a gente vai observar aqui que o próprio Espírito Santo de Deus é que leva Jesus até o deserto para ser provado. Então, muitas das nossas passagens aí de dificuldade, muitas das nossas muito dos nossos problemas, muito das nossas ali aflições serve como provação, né? E essa aprovação, para que sejamos aprovados, isso não quer dizer que o inimigo não venha e se aproveite dessa situação e venha também promover uma tentação, né? Mas tudo isso faz parte ali do propósito de Deus para as nossas vidas. Então precisamos ali ficar atento quanto a isso. Então, assim como os demais evangelhos, o evangelho sinótico vai mostrar que a ida de Jesus até o deserto vai mostrar a vocação que ele recebeu ali durante o batismo, vocação de ser o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. E isso vai servir como prelúdio do início do seu ministério, né? Então Jesus é levado no deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser provado por Deus, provado para ser aprovado, e agora, depois de aprovado, ele vai iniciar então o seu ministério terreno. A revista vai mostrar algo interessante, um paralelo realizado entre a provação de Jesus no deserto e com a provação agora daquele povo no deserto, povo esse conduzido ali na liderança de Moisés, conduzido pelo próprio Deus com uma nuvem ali no céu e a coluna de fogo, né? Então, a revista ela vai trazer esse paralelo, essa comparação e alguns aspectos em comum, aspectos esses que mostra que tanto Jesus como o povo foram provados ali no mesmo ambiente, no deserto, onde havia escassez de pão e também havia de ter a obediência, né? Então, muitos aspectos comuns, parecidos. E também algo em comum que apareceu aí, o número 40, enquanto Jesus passou 40 dias no deserto, o povo no deserto passou 40 anos, então o número 40, algo em comum entre eles. E quando Jesus foi tentado por Satanás, ele usa a expressão lá em Deuteronômio 6 e 8, né? E justamente aonde esse povo que estava ali no deserto foi gerado essa passagem em Deuteronômio 8 e o Deuteronômio 6 também, né? Algo que promove aí um laço entre esses dois paralelos. Mas eu queria chamar a atenção aqui dos amados professores mais uma vez, para que também você possa fazer um paralelo ali, traçar um paralelo dessa aprovação, dessa vitória de Jesus ali no deserto com Adão ali no paraíso. A gente vai observar que Jesus ele também é conhecido como o segundo Adão, e entre outras coisas, porque Adão, quando ele foi ali criado por Deus, ele não tinha a influência do pecado, ele não havia ainda cometido nenhum pecado, e então ele não era inclinado a fazer aquilo que o pecado faz conosco, nós que temos essa natureza caída. Depois que Adão pecou, toda a criação, toda a criatura sofreu agora essa influência dessa natureza caída, que nós somos inclinados a fazer o mal, que nós somos inclinados a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas Adão ele não tinha essa inclinação, porque ele não tinha essa natureza caída. Jesus também não tinha essa natureza caída. Então, os dois estavam ali bem parecidos, sem sofrer essa influência, né? Então, agora a gente vai observar que Adão está ali no paraíso, aonde há fartura, né? Não há escassez de nada, ele tem ali tudo do bom e do melhor, está na presença do Senhor ali.
E enquanto que Jesus ele está num ambiente de escassez, num ambiente árido, onde falta as coisas básicas faltam, né? O pão, a água ali é escasso. E a gente vai observar que enquanto Adão está ali na fartura, ele não consegue vencer a tentação. Já Jesus está ali na total escassez, ele consegue vencer a tentação do inimigo. Então a gente vai observar esses dois paralelos que você, professor, pode colocar para os seus alunos ali, que seria muito interessante esse paralelo, não só de Jesus com o povo de Israel no deserto, mas também como Jesus e Adão ali no paraíso. E a terceira unidade vai tratar a respeito do início do ministério público agora de Jesus. E a gente vai perceber o quanto o Espírito Santo influencia ou está diretamente envolvido ali desde o nascimento de Jesus e com as pessoas que cercavam Jesus ali. A figura de João Batista, a figura de Maria, a figura agora também de Isabel, a figura de Simeão, né? Então todas essas pessoas visitadas pelo Espírito Santo, sendo induzida ali pelo Espírito Santo, de alguma forma envolvida pelo Espírito Santo, para que o propósito de Deus se cumpra na vida de cada um desses personagens e principalmente na figura de Jesus. Jesus, quando ele é levado ali até o Jordão e é batizado, e o próprio Deus dá testemunha dele, dizendo: olha, esse é meu filho amado, ao qual me comprazo, e depois o Espírito Santo o conduz até o deserto para que seja provado, né? E aprovado para agora iniciar o seu ministério público. E a gente vai observar que o próprio Espírito Santo o conduz até Galileia e ali inicia o seu ministério, onde os feitos, as realizações, as curas, libertações, tudo que vai ocorrer a respeito do ministério público de Jesus vai ser propagado aos quatro cantos. Muitas pessoas ficarão sabendo disso e promoverá um grande reboliço. E o número 1 da terceira unidade vai falar a respeito da leitura inaugural na sinagoga em Nazaré, fazendo menção ao versículo 21 do capítulo 4, que diz assim: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E quando Jesus pregava com poder e autoridade, a palavra de Deus ali alcançava corações, e as pessoas ali, os ouvintes, ficavam atônitos. E depois eles ficavam se perguntando: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Mas esse aí não é o filho de José? E o número 2 e o número 3 da terceira unidade vai falar a respeito de os feitos de Jesus. Ele traz aqui o caso do endemoniado de Cafarnaum, e o número 3 vai trazer a questão da sogra de Pedro, né? A cura da sogra de Pedro e outras curas. A gente vai fazer uma rápida leitura aqui. O versículo 33 diz assim: olha, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. E já o versículo 40 vai dizer assim, ó: e o pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Então esse episódio do endemoniado de Cafarnaum, quando Jesus está ali pregando na sinagoga, e ali em pleno sábado, né? E aparece agora ali um endemoniado, um possesso de um espírito imundo, e Jesus vai e repreende com poder e autoridade, e aquele espírito imundo, aquele demônio sai daquele homem imediatamente, e todos ficam agora admirados, e a fama de Jesus começa agora a se espalhar mais ainda, porque a unção do Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus, e agora ele estava libertando os oprimidos e os cativos da mão do inimigo, fazendo com que ali, mostrando que o
reino de Deus havia chegado naquele lugar. E o outro episódio vai mostrar que quando Jesus entra na casa de Pedro e se depara com a sogra dele, a sogra de Pedro está ali deitada debaixo de uma grande febre, né? E os estudiosos vão dizer que ela está ali debaixo de uma malária, uma febre muito alta. Então agora Jesus vai e repreende, fala diretamente com aquela enfermidade, pede para que ela se retire, e assim acontece. E instantaneamente, imediatamente, a febre, a enfermidade sai do corpo da sogra de Pedro e ela se levanta e começa agora a tratar ali dos afazeres, cuidando, recebendo, fazendo ali os afazeres para atender a Jesus, os convidados do seu genro Pedro. E o interessante é que essa é a única cura ali no ministério de Jesus, que é anotado, né, nos evangelhos, que Jesus fala diretamente com a enfermidade e não com o enfermo, né? Então a fama de Jesus se espalha por todos os cantos, e ali Jesus está naquele lugar, e ao amanhecer já tinha uma grande quantidade de enfermos, toda sorte de enfermo ali, vindo até a presença de Jesus. E aí a palavra vai relatar que Jesus começa a impor as mãos ali, ao amanhecer, ele começa a impor as mãos e começa a curar muita gente, e também a libertar os cativos oprimidos, muitos que estavam ali sendo oprimidos por Satanás. Ele começa a expulsar demônios. Então a fama de Jesus se espalha por todos os cantos. Mas aí a revista vai mencionar, e a gente tem que entender que tudo isso é a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai promover agora todos esses milagres e maravilhas que estavam ocorrendo ali, né, no ministério de Jesus. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: o mesmo Espírito que ungiu Jesus e o conduziu em sua obra terrena está impulsionando a igreja a executar a obra de Deus na terra. Busquemos então a unção do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Esteja com as suas mãos potentes sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos guardando sempre. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.